Pareceres apresentados por especialistas no Tribunal do Júri de Lucas Porto mostram que pode sim ter morrido de causas naturais e que não estão caracterizados pelo laudo cadavérico, morte violenta e nem ocorrência de estupro. O professor Dr. Marco Aurélio Guimarães, médico legista com pós-doutorado na área forense, analisou o laudo de exame cadavérico de emitido pelo IML de São Luís e pontuou diversas inconsistências em todo o processo. O legista destaca a informação contida no laudo de exame cadavérico de que havia sido encontrada sem roupa no apartamento onde residia, porque então o hospital em que foi socorrida relata que ela estava vestida. É simples. Muitas pessoas tocaram no corpo de vestiram a primeira vez ainda no apartamento e trocaram suas vestes novamente, no trajeto ou no hospital. Mas por que não admitem, embora as imagens tenham registrado vestes diversas nesses momentos? Outra questão não explicada é por que não se chamou um socorro específico, como uma ambulância de convênio ou mesmo o SAMU. Imagens exibidas durante o julgamento aos jurados revelam sendo arrastada pelos pulsos e pelas pernas pelos moradores, elevador abaixo, desmaiada. Pessoas tentam reanimá-la de forma incomum, sem equipamentos ou técnicas adequadas, deitada no chão. Um outro ponto que merece atenção e esclarecido pelo assistente técnico em seu parecer é que o médico que atendeu no Hospital São Domingos encaminhou o corpo dela para o chamado Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, procedimento comum quando não se observa vestígios de violência alguma, presumindo que a morte tenha ocorrido por causas naturais e não seja uma morte suspeita. O médico, Dr. João Batista Teófilo, afirmou veementemente em seu testemunho não ter notado nenhuma lesão sugestiva de violência. Em depoimento, o médico reafirmou muitas vezes que seu primeiro relato no prontuário de foi de morte natural. O corpo, no entanto, não foi para o SVO, sendo levado direto ao IML, o que inviabilizou para o assistente técnico a possibilidade de investigação de um quadro de morte súbita, por exemplo. A presença de marcas superficiais no pescoço que podem ter sido facilmente produzidas durante o socorro inicial, transporte e atendimento hospitalar parecem ter levantado uma suspeita injustificada sobre a causa da morte. O parecer também aponta que várias lesões relacionadas com o procedimento de ressuscitação podem ser confundidas com quadros de asfixia, principalmente o estrangulamento. Todas as lesões encontradas no corpo de podem perfeitamente, na opinião do legista, estar relacionadas com o processo de primeiros socorros, de vestir o corpo ou com o transporte deste, realizados por não profissionais. Para o assistente técnico Marco Aurélio, o quadro descrito no laudo de exame cadavérico de que atesta uma sufocação direta é inadequado. Segundo o assistente técnico, o diagnóstico foi baseado em evidências fracas e desprezada a ausência de sinais que seriam fundamentais para a definição do quadro. O parecer nosso evidencia uma situação muito delicada com relação ao caso, porque foi um exame que foi executado aparentemente às pressas, no período da madrugada, e que induziu uma série de erros no seu conteúdo e falhas descritivas. Com isso, praticamente inviabilizou tirar qualquer conclusão consolidada sobre a causa da morte de ainda mais porque durante essa situação de tramitação do corpo aconteceu uma etapa que foi queimada da investigação, que seria o encaminhamento do corpo ao serviço de verificação de óbitos para se investigar a causa de morte natural. Pulando essa etapa, que poderia ser suprida normalmente, poderia ir para esse serviço, e depois, caso fosse detectada violência, ir para o IML e continuar a investigação, ela foi suprimida. E com essa supressão causou um prejuízo terrível na qualidade do laudo. Tanto que o laudo dá conclusão para um quadro de asfixia por sufocação direta, que é impossível de ser dado de acordo com a literatura científica médico-legal. As lesões encontradas são só compatíveis com o transporte do corpo
né, com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar que foram tentadas, né, e não tem outros elementos para corroborar, para dar confirmação de que tenha sido uma morte, seja por sufocação com travesseiro e muito menos se fosse por esganadura com as mãos, deixar marcas no pescoço. Então fica totalmente incompatível. Ressaltando que a conclusão se baseou em um exame necroscópico realizado na madrugada, após o encaminhamento ao IML por suspeição de familiares, modificando o encaminhamento original ao SVO, feito pelo médico que prestou o primeiro atendimento, impossibilitando a correta investigação de uma morte súbita e que poderia somente, se necessário, ser complementado com o encaminhamento do corpo ao IML. A biomédica Ana Paula Veloso, mestre e professora na área forense, destaca em seu parecer a questão da violência sexual supostamente sofrida por. Segundo ela, para que se consuma um estupro, é preciso o uso da força e as lesões das vítimas. Em geral, podem ser verificadas em qualquer parte do corpo, mas necessariamente em pelo menos uma das áreas íntimas, seios, genitálias ou coxas. No laudo cadavérico de no entanto, não constam lesões típicas desse tipo de violência, o que traz a interpretação de que ela não sofreu resistência para que ocorresse a conjunção carnal ou ação de qualquer força física exercida por um suposto agressor. Não constam, por exemplo, nem lesões genitais e nem paragenitais, o que torna difícil imaginar o uso de força física para a obtenção do ato sexual. O resultado do laudo pericial criminal constatou que havia no corpo de material genético dela mesma, de seu cônjuge, Marcos Renato Ribeiro Serra Pinto, e também do réu, Lucas Leite Ribeiro Porto. A presença de material genético de Marcos e também de Lucas leva a especialista a concluir que mantinha relações sexuais consensuais com ambos. A conclusão do meu parecer é de que não é possível concluir um ato de estupro violento apenas com a constatação de esperma na vagina da vítima. Né? Apenas isso, sem marcas de violência, sem lesões típicas de ato sexual violento, não é possível concluir. As informações contidas no laudo cadavérico de não são suficientes para se comprovar materialmente a ocorrência de estupro, muito menos vincular a autoria do evento com Lucas Leite Ribeiro Porto. O que o laudo sugere é a ocorrência de conjunção carnal com muito maior probabilidade de ocorrência consentida. O celular de tem a verdade e precisa ser periciado. As imagens do circuito de TV do Garvey Park mostram Lucas saindo do prédio, assim como outros suspeitos que precisam ser investigados. Mostram que as imagens foram editadas intencionalmente. Indagado a respeito de se houve uma análise das imagens, o que foi dito é que a análise foi parcial, só nos pontos que haviam sido indicados pelas pessoas que já estavam no condomínio e já estavam analisando essas imagens. Ao momento em que o Lucas Porto desce as escadas de emergência por volta das 15h54, 15h55 e vai para o fundo do condomínio. Há a informação de que ele teria ficado ao telefone por cerca de 8 minutos nesse tempo. No entanto, essas imagens não aparecem. Mas aparecem outras imagens que nos ajudam a avaliar essa questão. Há uma pessoa de camisa amarela que sai do elevador nesse local das escadas de emergência, se dirige à parte da frente do condomínio e justamente no momento em que o Lucas Porto sai com o carro, ele também sai de lá, revelando que os horários seriam muito próximos e não há, nesse meio tempo, a ligação dos 8 minutos referida por 4, 5 testemunhas. Inclusive, há também uma mulher de rosa que sai também pelas escadas de emergência após a saída de Lucas e em momento algum essas pessoas foram investigadas. Por que apenas investigar Lucas Porto? Os jurados, o juízo, a mídia, a sociedade do Maranhão podem até suspeitar da ciência forense, das testemunhas, mas a verdade é uma só. Lucas Porto não matou. Lucas Porto amava. Nós teremos o recurso de apelação, discutindo os vários vícios processuais que nós apontamos no início dos trabalhos, dentre eles uma prova pericial que nos é como medular na busca da verdade, que seria
a possibilidade de recuperar as mensagens deletadas do telefone e junto aos tribunais superiores o pedido de desaforamento, considerando que se tratar de uma lei, repito, do Estado, em que os representantes da sociedade do Estado do Maranhão elegeu o dia 13 de novembro como sendo o dia do feminicídio, isso pode, com certeza, contaminar aquilo que é de mais valioso no julgamento do semelhante, a imparcialidade. A busca da verdade vai continuar. Lucas Porto não matou